Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 35. Na aula de número 35, revisão e avaliação. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nós vamos iniciar a nossa revisão, retomando aí o assunto sobre populações. E aí tem uma pergunta: o que seria uma população? Bom, para você que está vendo, né, que está lendo aí, conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma determinada área ao mesmo tempo e que tem capacidade de se reproduzir entre si. E aí a gente vê como exemplo o conjunto de tambaquis vivendo em uma área de várzea. Então observe aí essa imagem que demonstra para a gente que a população ela está inserida aí nesse grupo que inicia por um organismo. Então, a gente observa aí que um único organismo, né, um único indivíduo, quando ele está junto com outros indivíduos da sua espécie, da mesma espécie, então nós vamos ter aí a população. Essa população, por sua vez, quando ela convive com outras populações de outras espécies em um determinado habitat, então a gente tem uma comunidade. Bom, esse habitat ele vai ter ali características que são únicas, que vão estar presentes ali naquele espaço físico, com fatores, né, abióticos, como, por exemplo, a temperatura, o clima, a luminosidade, o pH do solo, entre outros fatores que a gente diz que são abióticos, e aí nós teremos um ecossistema, e cada ecossistema é único, certo? E aí, no nosso exemplo, a gente viu um conjunto de tambaquis vivendo em uma área de várzea, é o exemplo de uma população. Bom, dentro de uma população, a gente vai observar que os organismos têm um potencial biótico e uma resistência do meio para o seu crescimento, tá? E o que seria esse potencial biótico? É a capacidade de crescimento, ou seja, de se reproduzir, né, para aumentar o número daquela população. E a resistência do meio, gente, é o conjunto de fatores que limita o crescimento populacional. Ou seja, dentro ali de um espaço, a gente vai ter, né, o crescimento de uma população até chegar num nível em que o próprio ambiente limita esse crescimento. E a gente tem aí a competição, o parasitismo, o predatismo, que são fatores dentro aí, né, dessa resistência do meio, certo? Bom, a gente vê ainda os modelos de crescimento populacional. Observe aí que nós temos alguns modelos, como, por exemplo, crescimento exponencial, que ocorre quando há muitos recursos e poucas ameaças, e essa população vai crescer rapidamente. É o que a gente observa no gráfico a seguir, que mostra para a gente esse crescimento em curva J, tá? Então, por que curva J? Você está observando essa linha vermelha aí no gráfico, que demonstra, né, esse crescimento populacional, ou seja, o número de indivíduos aumentou exponencialmente. E a gente tem aí um exemplo das espécies exóticas, tá? Como o tucunaré, que é um exemplo de espécie exótica. Aqui na nossa região, ele é um peixe que faz parte da nossa fauna, né? Nossa fauna aquática, mas ele foi inserido em outros locais porque ele é um peixe que tem ali, né, um interesse econômico, um interesse na pesca, né, esportiva, mas quando ele foi introduzido em outro ecossistema do qual ele não fazia parte, ele acabou se tornando uma praga, porque ele usa o seu potencial biótico, ou seja, a sua capacidade de se reproduzir bastante, né, e aumentou em número ali naquele ambiente. Porém, esse ambiente, como não era o próprio, não era dele, né, não limitou esse crescimento. Ali não existia um predador natural dele, não existia outros que pudessem competir com esse animal, e por isso ele se tornou uma praga. Então, um exemplo aí de organismos que podem, né, acabar desequilibrando um ecossistema, tá? Então, o que acontece com essa resistência ambiental? Ela está sempre
presente em uma determinada área, um determinado ecossistema, e isso limita o crescimento populacional, certo? Bom, a gente vê que dentro de alguns gráficos existe a curva S, tá? Essa curva de crescimento que vai demonstrar para a gente o crescimento real, né, com o resultado da intervenção dos fatores de resistência ambiental. E a capacidade limite do meio é o número máximo de indivíduos de uma população que um ambiente pode suportar, porque a gente sabe que esse ambiente tem também uma limitação desses recursos que estão ali. Então, só para a gente relembrar o nosso gráfico que demonstra isso para a gente. Olha só, esse número de indivíduos em crescimento, que é a curva de potencial biótico, tá? Aquela curva ali em J, que está representada em preto. Nós temos o crescimento real, que corresponde àquele crescimento em que você percebe a limitação do ambiente, o próprio ambiente vai trazer essa resistência para o meio, e essa resistência, né, ela vai originar ali uma capacidade máxima, né, que pode ser suportada pelo ambiente, porque não vai ter território para todos, né, que vierem a nascer, não vai ter alimentação suficiente, não vai ter recursos naturais suficientes se essa população crescer ali de forma desorganizada, né, crescer demais. Então, o próprio meio ambiente vai trazer essa limitação. E a gente vai ver um exemplo aí na prática, né, como esse exemplo desse gráfico que mostra para a gente o crescimento populacional de roedores, poderiam aí ser ratos, né, e mostra que existe aí um meio que faz essa limitação quando essa população é mantida em equilíbrio por inimigos naturais, ou seja, os predadores, tá? Serpentes, águias, gaviões, né, que vão, então, usar esses animais, esses roedores, como alimentação. Então, se eles não estivessem presentes ali, essa população ia crescer a tal ponto que poderia se tornar uma praga, que poderia devastar aquele meio ambiente, certo? Bom, a gente vai também relembrar sobre genética mendeliana. E aí a gente traz, né, novamente Gregor Mendel, tá? Que foi considerado o pai da genética, né? E nem sempre existiu esse conhecimento a respeito do DNA, dos genes, né? Então, para nós é muito claro o porquê que nós parecemos com os nossos pais, com os nossos avós. Todos nós sabemos que a resposta está no nosso DNA. Mas, na época de Mendel, ele não tinha essa informação. Na verdade, ele começou a buscar essa informação por conta própria, fazendo experimentos com plantas, inclusive plantas da espécie Pisum sativum, ou seja, mais conhecida como ervilhas, tá? E aí o que ele observou nas ervilhas? Que elas tinham várias características bem diferentes dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, diferentes cores de ervilhas, diferentes texturas, as flores delas também são diferentes, a altura desse pé aí de ervilha pode ser variada, né, sendo bastante alto ou sendo mais baixo, e tudo isso ele associou, ele fez uma analogia com a espécie humana, que também tem várias características, né, a espécie humana, alguns são mais altos, outros nem tanto, então ele estudou essas características nessa planta. E como que ele fez isso? Ele fez um cruzamento artificial, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou ali, né, as flores dessa planta, e nas flores das ervilhas, pessoal, tem ali, né, o grão de pólen, que vai ser a célula reprodutiva dessa flor, né, dessa planta, e pegou ali com a ajuda de um pincel, ele pincelou, né, pegou esse grão de pólen, e com isso ele depositou esse grão de pólen em outras flores, ok? Então, o que aconteceu ali? Ele fez um cruzamento artificial. E ele teve um resultado, tá? Ele observou aí que algumas gerações iam dar determinadas características. Bom, e quais foram as conclusões dele? A partir desse experimento, ele percebeu, ele concluiu que existiam fatores que eram herdados dos descendentes por meio das células reprodutivas. Então, ele observou isso em plantas e aplicou a todos os seres vivos, né? Ele percebeu que tudo, né, esse princípio que ele observou ali nas plantas poderia ser aplicado também aos seres humanos, a outras espécies de seres vivos. E com isso ele formulou o conceito conhecido como a primeira lei de Mendel.
E o que essa primeira lei de Mendel diz para a gente, né? O que ele concluiu, tá? Então, essa aí é a frase-chave da primeira lei de Mendel. Olha, cada caráter, ou seja, cada característica, é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo apenas um fator para cada gameta. Gente, sem saber o que eram esses fatores, né, que hoje sabemos que são os genes, ele concluiu ali que eles se separavam na formação dos gametas, que são as células reprodutivas, indo apenas um fator para cada gameta. É exatamente o que acontece na meiose, ou seja, na formação das células reprodutivas, os seres humanos ali reduzem o número de cromossomos e espermatozoide e óvulo, por exemplo, carregam apenas a metade, tá? Então, para cada gene vai apenas um par, que ao se unir, eles se recombinam. Então, ele concluiu ali através do seu experimento, né? Por isso que anos mais tarde ele foi reconhecido como o pai da genética. E como aplicamos esse conhecimento hoje? Hoje a área da biologia estuda esses fatores, né? Que existe aí uma área específica para estudar esses fatores, que é a genética, o estudo dos genes, certo? E é a área que estuda essa hereditariedade, né? Essas características que estão presentes em uma geração e que serão transmitidas para a geração seguinte, ok? E por falar em genética, a gente vai relembrar aí alguns termos que são específicos dentro dessa área da biologia. Por exemplo, o genótipo. O genótipo ele pode ser definido como a constituição genética de um indivíduo, ou seja, o conjunto de genes recebidos do pai e da mãe, tá? Então, quando a gente fala aí o termo genótipo, a gente quer dizer que esse conjunto de genes que a pessoa carrega lá dentro do seu DNA, né? Porque esse DNA é formado, então, por esses genes, ele vai ser aí o conjunto que a gente denomina de genótipo. E como nós não podemos visualizar, estudar, manipular, né, a gente vai representar esses genes ou esse genótipo através de letras. Então, por isso que a gente vai citar várias vezes nas aulas de genética os termos azinho, bezinho, cezinho, ou azão, bezão, cezão, porque a gente vai estar se referindo aí aos genes, tá? Quando eles são genes recessivos, a gente vai usar as letras minúsculas, por isso, azinho, bezinho, etc. Quando a gente quer se referir aos genes dominantes, a gente vai utilizar aí essas letras em maiúsculo, azão, bezão, cezão e etc, ok? Bom, outro termo ainda, ou outros termos ainda importantes são homozigoto e heterozigoto. Quando os alelos de um gene ou de um genótipo são iguais, sejam eles recessivos ou dominantes, a gente diz que o indivíduo é homozigoto para esse gene. E quando os alelos, né, são diferentes, a gente diz que esse indivíduo é heterozigoto. Como exemplo, nós temos aí, olha, azão, azinho, ou azinho, azinho, a gente diz que é homozigoto, tá? Homo quer dizer igual, né? Então, esses pares aí de alelos, sejam eles dominantes, como azão, azão, ou recessivos, azinho, azinho, a gente vai dizer que é homozigoto. Quando são um par com alelos diferentes, um azão e um azinho, por exemplo, a gente diz, então, que é heterozigoto. Lembre-se aí que hétero quer dizer diferente, então, por isso o termo heterozigoto. Bom, outro termo aí importante que a gente aprendeu é sobre o fenótipo, que são as características observáveis, né? Ou as características que são expressas a partir do genótipo. Então, o genótipo é aquilo que está lá no seu DNA e vai comandar, né, a expressão de um determinado gene ou de uma determinada característica. Existem características que vão ser expressas em um indivíduo se ele carregar o gene para tal característica, outros não vão ser expressos, certo? Vamos observar aí os exemplos que a gente viu, que são a cor dos olhos, ela é determinada aí por fatores genéticos. O cabelo, se o seu cabelo é liso ou encaracolado, com cachos, isso tem a ver com os seus genes e é também uma questão aí de fenótipo, tá? Porque são características que nós observamos. A linha reta ou em formato de V do couro cabeludo, a orelha com ou sem lóbulo, né, também é uma característica que todas essas características que a gente está visualizando aí na imagem são ou correspondem ao fenótipo. Para elas existirem, é preciso que a pessoa carregue antes um gene para determinada característica. E essas características que são fenotípicas, ou seja, que têm a ver aí
com o que a gente consegue enxergar, elas também são resultado da ação do genótipo com o ambiente, tá? Da interação entre esses dois fatores. E aí você vai ter o fenótipo. Então, o ambiente ele também vai um pouco moldar, né? Vai influenciar como esse fenótipo é expresso, certo? Bom, e a gente falou ainda sobre o estudo do cariótipo. Cariótipo humano é esse conjunto de cromossomos que nós temos, né? E esse estudo é muito importante, porque ele nos permite aí diagnosticar doenças, síndromes ou qualquer outra condição genética que possa aí, né, ajudar no tratamento, ajudar no desenvolvimento das pessoas. Bom, esse cariótipo ele é diferente, por exemplo, para homens e mulheres. A gente vai observar aí, relembrar o cariótipo masculino e o feminino. Observe aí que é tudo igual, porque afinal de contas é a mesma espécie, né, espécie humana, e normalmente as células humanas possuem 46 cromossomos. Isso é a espécie humana, outras espécies vai variar aí o número. E esses 46 cromossomos são organizados em 23 pares. Então, nós temos, cada ser humano, seja masculino ou feminino, vai ter 23 pares. Desses 23 pares, um par deles vai ser o par de cromossomos sexuais, que nos homens é o X e o Y, e no caso das mulheres são 2X, ok? Então, relembre aí essa informação, que ela é bem importante. E quando a gente estuda o cariótipo, a gente não pode esquecer as anomalias genéticas. Essas anomalias, pessoal, elas podem aí envolver as alterações no cromossomo, que vai afetar a expressão gênica, vai afetar como esse gene se expressa. E essas anomalias, elas podem ser estruturais, quando a gente observa aí que os cromossomos têm alguns fatores ali diferentes do que seria o normal. Então, a gente vai observar aí na imagem, olha, duplicação, quando o gene se duplica, né? E aí a gente vai ter uma diferença nesse par de cromossomos, uma inversão, quando esses genes estão em posições invertidas, deleção, um gene, ele não está presente onde ele deveria estar, uma inserção, esse conjunto de genes pode sair de um cromossomo e ir parar em outro cromossomo, e a translocação, que é semelhante também, tá? Então, pode acontecer. Bom, a gente tem também anomalias numéricas, que é quando esse número de cromossomos se altera em algum daqueles pares, e a gente tem os exemplos aí da trissomia do par 21, que a gente chama de síndrome de Down, popularmente, né? Temos ainda as monossomias, tá? Além das trissomias, nós temos as monossomias, como exemplo a síndrome de Turner. Então, observe aí que quando a gente tem essa trissomia no par de número 21, a gente vai ter a síndrome de Down. Quando a gente tem a monossomia, apenas um cromossomo, a gente vai ter aí a síndrome de Turner, certo? E quando a gente tem mais, né, uma outra trissomia também, que é ocasionada lá naquele par de cromossomos sexuais, aí a gente já vai ter a síndrome de Klinefelter. Existem outras doenças que estão associadas, na verdade, o que nós falamos aí foram as síndromes, mas também existem as doenças associadas a fatores genéticos. Por exemplo, a anemia falciforme, que ela é uma condição que vai fazer com que as hemácias sejam diferentes, tá? E como que isso é causado? Através de uma mutação. Então, a anemia falciforme, ela é provocada por uma mutação que aconteceu ali no material genético, né? Houve uma inversão de uma sequência de bases nitrogenadas e causou ali, né, uma mudança na proteína que forma a hemoglobina das nossas células sanguíneas. E qual é a diferença, então, entre uma doença que é genética e uma doença que é hereditária? A principal diferença, né, é a forma de transmissão da condição. Quer dizer, enquanto uma doença genética tem aí as alterações nos genes que podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, uma mutação que aconteceu ali de forma aleatória, ou elas podem ser adquiridas. E as doenças hereditárias, elas são passadas de pais para filhos através dos genes. Então, para resumir, né, essa informação em outras palavras, todas as doenças hereditárias são genéticas, mas nem todas as doenças genéticas são hereditárias. E como exemplo, a gente tem aí o câncer, né, que é uma condição
com mudança no DNA, mas não necessariamente vai ser transmitido para outras gerações, né? E pode surgir devido a outros fatores, a outras razões, né? Então, quer dizer, com relação aí ao estilo de vida de uma pessoa, talvez ela possa carregar genes, né, para desenvolver um determinado tipo de câncer, mas se ela tem aí um estilo de vida saudável, ela diminui essas chances, certo? Bom, eu espero que você tenha compreendido aí as informações e até uma próxima.